preconceitos deste amor. E nasceu por mim. Foi um amor consequente que nasceu entre a gente. Cordeiro de Deus, Deus quem vai anunciar, corpo e sangue de Jesus, sobre a mesa neste altar, concedendo muita paz, quem dele participar. Salvação quer nos dar, é o próprio Jesus que a salvação quer nos dar. O céu está em festa, pois viemos pra louvar, em sintonia com os anjos, todos juntos a cantar. É fogo de Deus, 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 é fogo de Deus. Cantam todos com alegria, com amor e esplendor, todos juntos exaltemos ao Deus uno com louvor, pra vivermos esse dia na presença do Senhor. Tem festa no céu, hoje 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 tem festa no céu. Com amor e esplendor, todos juntos exaltemos ao Deus uno com louvor, pra vivermos esse dia na presença do Senhor. Tem festa no céu, hoje 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 tem festa no céu. Tem festa no céu, hoje 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 tem festa no céu. Mais uma vez nós estamos chegando aqui com essa festa maravilhosa, né? Com esta alegria, com este amor de Deus resplandecendo dentro dos nossos corações, e a nossa vida está sempre cheia do Espírito Santo, para que nós possamos viver uma vida na luz, na divina luz que vem do céu. Obrigado você que está nos acompanhando, obrigado você que ainda vai nos acompanhar. Muito boa noite, boa tarde, bom dia para você que ainda vai nos acompanhar. Nós estamos aqui para levar a palavra de Deus até a sua casa, até o seu coração, até você. Você que está aí do outro lado e necessita de um consolo, necessita de
acalmar esta tempestade desenfreada dentro do seu coração? Deus vai acalmar a tempestade da sua vida. Deus vai te acalmar, te acalentar. Ele vai mostrar para você quem é que manda no mundo. Deus é amor, Deus é vida, Deus é a vitória, é a luz, é a nossa salvação, é a nossa redenção. É Ele que nos dá força para seguir em frente. Boa noite, bom dia mais uma vez, meu caro amigo Valdemar Maciel. Mais uma vez nós estamos aqui para falar da palavra de Deus, para levar a palavra de Deus até aqueles que estão sedentos de amor de Deus. Boa noite, meu amigo Laércio. Boa noite, você que está aí nos ouvindo neste momento. Que Deus esteja presente hoje e sempre na sua vida. Na tempestade, Jesus nos acalma. E é uma verdade. São várias passagens bíblicas, tem uma principalmente quando a tempestade veio em cima dos apóstolos, né? E Jesus acalmou aquela tempestade. Assim é conosco. A tempestade do nosso coração, somente Jesus pode nos acalmar. Nós te convidamos agora, venha conosco. Manda esse link, você que está no YouTube, manda seu link para outras pessoas, para sua família, para seus amigos, para seus colegas de trabalho. Nos ajuda a levar a palavra de Deus mais longe, porque Jesus hoje quer acalmar a tempestade que está no seu coração. Pois é, meus caros amigos, nós vamos hoje, sentir este amor fiel, este amor que nos dá força, como eu disse, este amor que nos sustenta, que nos faz seguir em frente. Mesmo que nós estamos caídos, é Ele que nos levanta, é Ele que nos sustenta de pé. Por isso, vamos fazer uma invocação do Espírito Santo de Deus para que Ele possa conduzir a nossa vida, conduzir as nossas palavras neste momento, conduzir-nos para que nós possamos fazer acontecer o amor de Deus na sua vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Senhor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. E com estas palavras eu quero levar você à efusão do Espírito Santo de Deus, que este Espírito possa te conduzir, possa te iluminar, que o Espírito Santo possa te dar forças para que você se sustente de pé, que o Espírito Santo possa agir em seu coração, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, onde você estiver, que o Espírito Santo possa acolher. Porque nós, sem o Espírito Santo, não somos nada neste mundo. Então, como hoje você já percebeu, nós vamos falar sobre o desespero, as tempestades da nossa vida. E lá em Marcos, no capítulo 4, está no versículo 35 seguintes, diz assim: À tarde daquele dia, disse-lhes: Passamos para o outro lado, deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso surgiu uma grande torrente e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, respondeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te.
E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: Como sois medrosos? Ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si. Quem é esse a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus caros amigos, quando nós estamos assim meio confuso na nossa vida, que as tempestades da vida começam a soprar como se um vento impetuoso estivesse soprando no nosso coração, soprando na nossa alma, que nós não sabemos para onde vai, nem para onde seguir. Nós não sabemos com que e com quem contar. Nós ficamos desiludidos, desnorteados, sem rumo para seguir. Nós temos que prestar muito bem atenção no que esta palavra está nos dizendo. O que é que Jesus falou para o seu discípulo que foi lá acordar? Porque em muito pouco tempo você vê falar que Jesus estava dormindo. E o momento que ele ficou dormindo, você viu o que aconteceu com seus discípulos, com seus seguidores. Eles seguiam Jesus, eles viviam orando junto com Jesus, rezando junto com Jesus. Faziam tudo o que Jesus fazia, mas não sabiam como lidar com aquela situação. Assim somos nós. Nós não entendemos quão difícil é enfrentar as realidades da vida. Se nós não estiver este Deus que nos consola, que nos alimenta, que nos sustenta, nós não somos nada. Porque você vê que os seus discípulos, os seus apóstolos, eles eram pessoas cheias do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo agia naquelas pessoas, eles estavam ali junto de Jesus, o homem que veio ao mundo em divindade para nos mostrar quem era Deus. Mas mesmo assim, quando eles se encontraram em dificuldade, aquele vento soprava que as águas do mar se excediam um pouco acima dos seus limites, eles não conseguiram lidar com aquela situação e pediram ajuda para Jesus. Ele estava dormindo e eles foram acordá-lo e disse ainda: Mestre, não te importa que perecemos? Jesus responde: Vocês são muito medrosos. Vocês não têm fé. Por quê? Se você, como diz na própria palavra de Deus, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz aquela montanha vá e ela vai. Se você fala, você dá ordem e elas te obedecem. Então, é assim que a gente tem que ser, é assim que a gente tem que agir, é assim que nós temos que viver. Mas nós não conseguimos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Na hora difícil, nas horas complicadas, nos momentos de tempestades, nós nos encontramos em desesperos e não sabemos o que fazer com aquela situação, como os próprios apóstolos dizem aqui. E ele disse à tempestade: cala-te, para, silencia. E o vento parou de soprar. Então, meus caros amigos, é assim que Deus age na nossa vida, é assim que Deus quer que nós façamos, nós podemos fazer, que nós temos que fazer,
Ele quer que nós tomamos coragem de dizer as coisas intempestivas da vida para que silencie. Cala-te, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, nós temos poder para lidar com situações adversas na nossa vida. Só bastamos acreditar, ter fé na nossa vida, no nosso coração e viver um amor perfeito com Deus, para Deus e em Deus sempre. Um amor perfeito em Deus e para Deus. Vocês observaram na leitura que o Laércio fez que a tempestade era violenta. E os discípulos ali entraram em desespero. O que fazer? Jesus dorme. Os momentos de grande turbulência sacode e despertam as almas. Nesse momento, eles reacendem aquelas luzes que muitas vezes dentro de nós está adormecida, de atenção ao outro, e nos chama a esperança. Olha bem, o que os discípulos falaram? Mestre, não te importa que estejamos perdidos? E assim é conosco. Em cada tempestade da nossa vida, nós esperamos que o Senhor venha e nos salve. Não é verdade que acontece isso? Mas nós devemos nos lembrar que o Senhor não salva do sofrimento, mas nos salva no sofrimento. Ele protege, não da dor, mas na dor. Quando você está com muita dor, Ele vem para te amparar. Não é assim que acontece conosco? Ele não nos defende da morte, mas Ele defende na morte. É diferente, né? E aqui, nessa parábola que o Laércio leu, Jesus está intervindo na fonte dos medos, não só dos apóstolos, mas na fonte dos medos que habitam em nosso coração, que habitam no nosso corpo. E Ele vem salvar-nos com as coisas pequenas, com as coisas pobres, na simplicidade das coisas mais essenciais da vida. Olha bem, Ele vem como um rebento. Hoje que somos chamados a viver esse tempo gostoso. Pedir que Jesus venha nos socorrer nas nossas tempestades, na tempestade que nós estamos vivendo. Que Ele venha intensificar o seu olhar sobre nós. E esse é um momento tão especial, nós não podemos deixar passar essa oportunidade de ter Jesus ao nosso lado. Porque a esperança é uma pequena chama que nos enriquece de luz. E essa esperança que nós temos, esse pequeno grão de mostarda que nós devemos alcançar como fé, ele vem a todo instante bater no nosso coração. Isso chama-se Jesus. Filho, tenha fé. Acredite, eu estou ao teu lado a cada instante. Eu estou batendo no seu coração. A esperança é a prova de fé, a coragem sem fim que nós devemos ter. Como você viu ali, Jesus falou aos apóstolos, homens de pouca fé, né? Não foi assim que Ele falou? Acredito eu que foi. Será que a nossa fé hoje também está, pelo menos, do tamanho de um grão de mostarda? Não, não está. Se chegássemos a isso, nós removeríamos montanha. E é o que Jesus espera de nós hoje. Nessa parábola, Ele conta claramente, né? Está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35, não é isso? Acredito eu que o Laércio leu nessa página também. Então, meu querido irmão, minha querida irmã,
nós te convidamos nessa noite. Deixa Jesus tomar conta das tempestades que aparecem na sua vida. Essa semana para nós, Laércio, foi uma semana espetacular. Vocês têm acompanhado a nossa vida aqui através das orações, através das falas nossas aqui, do que nós vemos passando com a nossa netinha, né? Hoje, graças a Deus, podemos dizer assim, ela está iniciando o processo de cura. Graças a quê? A Deus. Graças a quê? A Nossa Senhora, que a cada instante está nos protegendo. Todo dia nós pedimos orações, nós rezamos e pedimos que vocês rezem também. Centenas e centenas de pessoas nos param e falam, olha, nós estamos rezando pela sua neta. E isso é a fé. E a fé está trazendo, está removendo essas montanhas de dores que ela vinha sentindo. E graças a Deus estamos caminhando para a cura. As tempestades vêm, mas Deus está sempre presente ali. Jesus não dorme. Ele não dorme. Apenas espera que você converse com Ele. Assim como os apóstolos fizeram, foram lá, sacudiram, Jesus acorda, a tempestade vai... Não. As tempestades existem exatamente para que nós possamos não ser medrosos, para que nós possamos entender que Jesus está sempre ao nosso lado, que Ele é a única esperança que nós temos de conseguir ser algo nessa vida. Porque Jesus é a nossa luz, não é isso, Lécio? Certeza, né? Jesus é minha luz, nele eu posso confiar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. De joelho aos vossos pés, implorando o seu perdão, de braços estendidos em perfeita adoração. Jesus, tu és a luz, és a minha salvação, és o Deus que me conduz, minha fonte de amor. Tu és o meu predileto, Rei, Mestre, Senhor. Jesus é minha luz, nele eu posso confiar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus é minha luz, nele eu posso confiar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sol da terra, luz do mundo, assim diz nosso Senhor. Relevante em minha vida, Ele é um Deus de amor. Com humildade e reverência, Ele cumpriu sua missão. Fez milagres, fez prodígios, pela força do perdão. Jesus é minha luz, nele eu posso confiar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus é minha luz, nele eu posso confiar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nosso Senhor, relevante em minha vida, Ele é um Deus de amor. Com humildade e reverência, Ele cumpriu sua missão. Fez milagre, fez prodígios, pela força do perdão. Jesus é minha luz, nele eu posso confiar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus é minha luz, nele eu posso confiar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus é minha luz, nele eu posso confiar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Jesus é minha luz, nele eu posso confiar. E nós devemos sempre confiar em Jesus, né? Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 21, Lucas escreve: Depois de ter pregado o evangelho à cidade de Derbe, onde ganharam muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônia e Antioquia da Pisídia. Confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Em cada igreja instituíram anciãos e, após orações com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor, em quem tinham confiado. Atravessaram a Pisídia e chegaram a Panfilha. Depois de ter anunciado a palavra do Senhor em Pergue, desceram a Atalia. Dali navegaram para Antioquia da Síria, de onde tinham partido, encomendando as graças de Deus para a obra que estavam a completar. Ali, chegando, reuniram a igreja e contaram quão grandes coisas Deus fizera com eles e como abrira a porta da fé. Aos gentios, demoraram-se com os discípulos longo tempo. Então, aqui é a narrativa de Lucas, né, é que não cita nomes de quem que estava andando aí, mas eu creio que eram alguns dos seus discípulos, né, dos discípulos de Jesus. E eles, a cada cidade que eles chegavam, ele falava do reino de Deus. Ele mostrava que Jesus era o Senhor, era Ele que salvava. Ele pregava o evangelho de Jesus, mostrando para aquelas criaturas que Jesus era Senhor de todas as situações. Foi tanto que eles foram conseguindo novos seguidores para Jesus, mesmo aquelas pessoas que não tinham fé, aquelas pessoas que eram leigas, né, no assunto, não gostava de ouvir a palavra de Deus, passaram a acreditar que Deus era o Senhor, porque cada pregação que iam fazendo ali, Pedro, Paulo, João, os outros discípulos, né, de Jesus, que seguia Jesus, ele ia conquistando novos adeptos a Jesus Cristo, porque até então os povos daquele tempo não acreditaram que Jesus viera neste mundo, mas através das suas obras, através dos seus discípulos, através daquilo que Jesus foi fazendo, curas, curando coxos, curando cegos, curando as pessoas que estavam possuídas de espíritos maus, fazendo que a palavra de Deus surtisse efeito, né? Fazesse as obras acontecerem naqueles momentos difíceis da sua vida, quando a tempestade se soprava, como você viu lá em Marcos, no capítulo 4, versículo, no versículo 35, né? Então, meus amigos, meus amados amigos, nós somos assim, somos infiéis a Deus. Isso é fato. Mas Deus não é infiel a nós. Ele sempre está à procura daquele que sempre luta, pelo menos luta, porque como você viu naquela passagem lá que as pessoas pegaram aquela mulher em adultério e levaram até Jesus, Jesus disse a ela: vá e não tornes pecar. Mas ele disse isso porque sabia que porque ele tinha certeza que ela não ia pecar mais? Não. Ele disse isso porque
ele falou e para que ela lutasse contra os seus pecados. Assim somos nós somos todos pecadores. Lá no livro de Isaías, né, no capítulo 6, tem uma passagem que me deixa muito intrigado, quando Deus fala para Isaías: quem irá por nós? Porque Isaías ficou desesperado quando viu o Senhor, né? Que ele se habitava com povos pecadores, sentava com gentes ímpias, e como que ele ia fazer? Porque ele viu Deus, ele ficou desesperado. Ai meu Deus, eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Mas aí Deus disse: quem eu vou mandar? Porque todos são pecadores. Mas você é uma criatura que vive pregando a palavra de Deus, você vive lutando contra as suas fraquezas. Então, os serafins voou, pegou uma brasa em uma tenaz e colocou na boca dele e disse: esta brasa queimará todos os seus pecados, você vai ficar limpo. E aí Isaías ficou muito feliz e disse: Senhor, envia-me. Então isso é uma palavra, a palavra que sempre tem várias palavras bíblicas que sempre me tocam, mas esta é uma que marcou muito a minha conversão, a minha vida. A outra é lá em Lucas 9, do versículo 52 seguintes. Também marcou muito para a minha vida, para a minha conversão. Então, se você está em dificuldade na sua vida, se você está passando por alguma dificuldade, procura encontrar com Deus. Procura encontrar com Jesus. Procura encontrar com o Espírito Santo para que Ele possa limpar, te conduzir, te fazer pessoas novas, para que eles tirem aquela capa velha e coloque vestes nova na sua vida, que você seja abençoado por Deus. Porque quando nós caminhamos com Deus, nossos passos são firmes e as nossas pernas não vacilam. Não é isso, meu amigo Maciel? Verdade, quando nós temos Jesus, as nossas pernas não vacilam nunca, né? Mandar um abraço aqui para o Vinícius, que está assistindo o nosso programa, né, Vinícius? Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelas palminhas que você bateu aqui também, tá? Boa noite a todos, que nosso Senhor Jesus Cristo tenha compaixão por todos nós. A Cecília está lá ligadinha conosco, viu, Laércio? Pois é, Marcelo, a Cecília, ela sempre está nos acompanhando, está sempre participando aqui do programa, né? Isso é muito importante para que a gente sempre esteja crescendo. Ela participa do programa, participa da minha vida, participa da nossa família. Então, graças a Deus, né, Lécio? Graças que Deus a Deus esteja sempre presente no coração dela. E mais uma vez, Marcel, ela foi, sabe aquela pessoa assim que fica relutante com certas determinadas situações, mas que Deus sempre está puxando ela pelos braços? É as pequenas tempestades que acontecem no dia a dia da nossa vida, né? Bem, não é bem uma tempestade, não, né? Pequenas, umas coisas assim. Aquela chuva leve, digamos assim. Aí a pessoa está ali tranquila, de repente começa uma confusão ali, uma fala uma para cá, joga para colar, e o nome dela foi citado ali naquela ocasião. Aí ela acabou, não estava escalada para fazer servir na igreja, depois ela acabou servindo. E aí vou te contar uma situação muito interessante. Como é que Deus age? Ele age no silêncio, né? Como tem aquela canção que eu escrevi, no silêncio Deus fala com você. A gente estava, foi uma situação assim muito, assim às vezes até inusitada, né? Porque nós estávamos lá, assim de repente o pessoal começou no grupo, a menina lá que coordena o grupo, ela falou: quem vai fazer a primeira leitura? É a Cecília? Aí eu peguei, estava lá, eu olhei e aí falei para ela, falei, não, mas não é Cecília, é Calcilda. Eu falei, não, mas está escrito aqui Cecília, você está vendo aqui embaixo? Ela foi, não sei o quê. Aí ficou. Aí depois a menina ficou, troca a mensagem para lá, troca a mensagem para cá, de repente falou que ela ia fazer a segunda leitura. Aí ela pegou e fez
olhando a leitura, ela pegou e olhou a primeira leitura e falou assim, ah, não, eu queria fazer a primeira leitura, ela é muito bonita. Daqui a pouquinho, a menina lá, que eu esqueço sempre o nome dela, começa com K, eu falo, ela é Caliane, então é Caliane. Ela pegou e falou, a Cecília vai fazer a primeira leitura. Aí ela pegou e ela falou, eu falei, tá vendo aí como é que Deus ouve o que você quer. Se você pediu para fazer a primeira leitura, você vai fazer a primeira leitura. Se você achou linda, bonita, maravilhosa, e Deus também te achou linda, maravilhosa para fazer a primeira leitura. É desse jeito, Deus age na nossa vida desse jeitinho. Mandar um abraço para o Rogério Gonçalves, também está lá ligadinho conosco, né, meu amigo? Muito obrigado aí pelo carinho, obrigado pela audiência. O Nery Marques também está ligadinho conosco. O Paulo César está ligado lá no Bezerra. Nosso muito obrigado ao pessoal aí do Bezerra que está ligadinho conosco. Que Deus esteja presente aí hoje e sempre na sua vida. O Túlio Antunes também está ligadinho conosco em Sorocaba, Sorocaba, São Paulo. Opa, o Marcelo já está querendo pular lá para o Rio Grande do Sul. Sorocaba é São Paulo, está lá ligadinho, mandando um abraço para todos aqui, está curtindo o nosso programa. E hoje nós estamos falando sobre, na tempestade, Jesus nos acalma. Como vocês viram na leitura que o Laércio fez, os pescadores ali, os discípulos entraram em pânico, né? E muitas vezes nós somos como aqueles discípulos. No meio de muitas provações, no meio das pequenas provações também, nós esquecemos quem está ao nosso lado, guiando o nosso barco, guiando a nossa vida. Assim como eles, muitas vezes também eu, você, Laércio, Zilma, Cecília, Olga, Eurípides, Lucimar, nós vemos que durante a nossa caminhada, nós enfrentamos diversas provações. Mas aí vem a palavra de Deus para nos socorrer. Lá em 2 Coríntios, capítulo 14, versículo 17, Paulo está afirmando ali: pois nossos sofrimentos são leves, são momentâneos, e estão produzindo para nós uma glória eterna. Uma glória eterna que pesa mais que todos eles. 2 Coríntios capítulo 14, versículo 17. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus, Ele opera em nossa vida para desenvolver o nosso caráter, nos moldar, nos aperfeiçoar. Por mais que nós pecamos, por mais que nós erramos feio, Ele nunca vai desistir de nós. Jesus veio para morrer pela nossa vida. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. E hoje, nós podemos comemorar isso com Ele. Nós podemos ter uma caminhada íntima com Deus. Nós podemos ter uma caminhada íntima com Jesus. Assim como aqueles apóstolos de Emaús, né? Tiveram aquela caminhada com Jesus. Durante o nosso dia a dia, com certeza, eu, você, o Laércio, todos nós enfrentamos diversas provações todo o tempo. Essas dificuldades, elas nos forçam a olhar para Deus e a depender dEle. Muitas vezes nós pensamos em confiar somente em nós. É uma coisa que nós não devemos fazer. Vamos confiar em Deus. Não importa hoje o tamanho da nossa onda, do nosso problema, da nossa tribulação, ou da sua provação. Deus vai estar lá para ajudar. Para nos ajudar a enfrentar essa tribulação. Como vocês viram lá, Jesus estava dormindo. Eles iam perecer, achavam que iam perecer naquela tempestade. Eles estavam estranhando a calma de Jesus, mas Jesus estava esperando que eles chamassem por Ele. O silêncio de Jesus durante toda aquela tempestade, durante toda a nossa tempestade, é porque muitas vezes a nossa fé não chega até Ele, nós não pedimos, nós não temos coragem.
Mas com certeza, assim como aconteceu com os apóstolos, Ele não vai deixar de agir na nossa vida. Jesus age. Ele age por mais que para você, para mim, Ele esteja aparecendo em silêncio. Em Isaías capítulo 8, versículo 17 diz assim: Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e ponho a minha esperança. Devemos amá-lo durante todo o tempo, por mais que ele pareça distante. Devemos confiar e entregar os nossos planos na mão dele. Nós precisamos dizer isso hoje ao Senhor. Que os nossos planos sejam o objetivo da nossa vida com ele. Não é isso, Laércio? Verdade, Maciel. E veja só, outra situação também que Jesus age nas horas de dificuldades, nas horas de tribulações. Lá em Mateus, no capítulo 14, versículos de 24 seguintes, diz assim: Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela 4ª vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma? Disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: Tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: Vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Então, Maciel, você vê, é uma situação assim de grande dificuldade que eles estavam enfrentando naquele momento, né? Aquele vento soprava forte, era um vento grande, um vento de grande proporção, e vinha de encontro a eles grandes ondas, e de repente ele olha, vinha alguém caminhando sobre as águas. Eles olharam e disseram: é um fantasma. Ficaram todos morrendo de medo naquele momento. Mas Jesus disse: não tenhas medo, sou eu, acalma. E quando Pedro viu aquela situação, aí vai de encontro àquela situação que você falou, vai até Jesus. E ele pediu para ir até Jesus, e aí o que aconteceu? Jesus falou: venha, eu estou te esperando. Aí Pedro tomou a decisão de ir até Jesus, mas depois a nossa fraqueza é tamanha, é tão grande, nós não sabemos, e como eu falei no início, nós não sabemos lidar com as nossas tempestades, e Pedro acabou perecendo naquele momento. E Jesus estendeu-lhes a mão e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Então nós não devemos nunca duvidar daquilo que a palavra de Deus nos coloca, aquilo que a palavra de Deus nos mostra, aquilo que a palavra de Deus nos está ensinando a todo momento.
que nós devemos acreditar naquele que é o Filho unigênito do Pai. Desde quando, lá no início destas palavras de Deus, que está lá em Gênesis, que diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós verdadeiramente somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos que ser como Deus quer que nós somos. Nós temos que viver pelas obras que Deus nos ensina a fazer. Nós temos que acreditar naquele que veio para nos salvar. Mesmo que o mundo não quis, mas ele voltou para junto do Pai. Mesmo assim, ele continua zelando das nossas fraquezas, dos nossos momentos de dificuldades. Ele sempre está estendendo a mão e nos falando: vem, não tenhas medo, eu estou aqui, pode contar comigo. Ele é aquele que sempre está nos dando a sua mão, mesmo que está ferida, chagada, ensanguentada, mas Ele está sempre tocando na nossa vida. Ele está sempre nos dando aquilo que nós precisamos para viver neste mundo. Eu ontem fui dormir pensando no que Deus falou. E hoje acordei chorando por tudo que Ele revelou. Há um tempo pra cada coisa, para tudo tem um tempo certo pra nascer, tempo certo pra morrer, tempo certo para amar, tempo certo pra esquecer. E isto eu não consigo compreender. Por isto eu estou tentando reconhecer das coisas que Deus fez, pensando, e fico sem entender. Tempo certo pra sorrir, tempo certo pra gemer, tempo certo pra plantar, tempo certo pra colher, tempo certo pra guardar, tempo certo pra perder. E isto eu não consigo compreender. Eu ontem fui dormir pensando no que Deus falou. E hoje acordei chorando por tudo que Ele revelou. Eu ontem fui dormir pensando no que Deus falou. E hoje acordei chorando por tudo que Ele revelou. Amados filhos de Deus, as coisas de Deus acontecem na nossa vida para mostrar que nós somos capazes
que nós temos que acreditar. Há muitos tempos atrás, aí, há alguns anos atrás, né, eu costumo dizer que eu nasci aos 49 anos de idade. Porque eu não ia na igreja, eu não fazia as coisas de Deus. E de repente, surgiu uma oportunidade e eu comecei a participar da igreja. E tive um encontro pessoal com Deus. E este encontro foi muito bom para a minha vida. Às vezes, passei por momentos difíceis, por tempestades, mas aqui estou eu, porque Deus disse: venha, não tenhas medo, eu estou contigo. Você vê, de repente, eu que não era uma pessoa, né, que gostava de falar ao público, de repente me vejo hoje fazendo um programa, servindo na igreja, escrevendo canções para Deus. Você vê esta canção que eu escrevi, outras canções que a gente sempre está executando aqui no programa, né? Deus capacita aqueles que procuram. Mesmo na fraqueza, mesmo naquela tempestade que atormenta a sua vida, Ele está sempre nos estendendo a mão e chamando: vem, não tenhas medo. E quando você não tem medo de enfrentar esta tempestade, nós conseguimos chegar, mesmo sendo difícil, mas nós chegamos. Veja só, uma pessoa que tinha vergonha de tudo e de todos, de repente se tornou uma pessoa totalmente diferente, como eu tornei. Eu levo a palavra de Deus por amor a Deus. Eu costumo, nas minhas orações, pedir a Deus: faça de mim um instrumento da tua vontade, porque Deus, Ele não precisa de nós, mas Ele nos usa para que nós sintamos pessoas melhores. Nós entregamos a Deus de todo o coração para que nós possamos viver uma vida no amor. Quando o Espírito Santo age na nossa vida, nós se tornamos pessoas diferentes. Isto é certeza. Porque eu se tornei uma pessoa totalmente diferente daquela pessoa que eu era antes. Ainda não sou aquilo que eu preciso ser, mas estou sempre lutando contra as minhas dificuldades. E nós te convidamos agora também a ser uma pessoa diferente. É como disse aquela música que nós tocamos agora: tudo há um tempo. Será que não é o momento, não é o tempo seu agora também? Assim como aconteceu com Laércio, será que não é o momento de você ter um encontro com Jesus? Nessa noite, não procure somente uma experiência com Deus. Busque a Ele acima de tudo. Ele quer que você confie nele, que eu confie, que o Laércio confie. A nossa fé, ela agrada a Deus. Diga a Deus, faça assim como o Laércio fez agora. Diga a Deus como você está se sentindo. Confie que Deus cumprirá as suas promessas. Não esqueça que Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. E para que nós pudéssemos ter a oportunidade de fazer coisas que nós gostamos. Principalmente, elevar o nosso pensamento a Ele. E isso já é um bom motivo, um motivo suficiente
para podermos agradecer, para termos uma vida de louvor, uma vida de consagração. Deus sabe como eu me sinto, como o Laércio se sente e como você se sente também. E nessa noite, Ele está decidido a acalmar as tempestades, os ventos, as ondas que assolam, que abalam a barca da nossa vida. Que abalam a barca da tua casa. Que abalam a barca de toda a sua família. Olha só, veja bem o que está escrito lá em Hebreus capítulo 13. Deus mesmo disse: nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, nessas tribulações, nessas tempestades que está acontecendo na sua vida, tenha coragem, alegre-se. Ele está comigo, Ele está com o Laércio, Ele está com você. Nessa noite, entregue tudo mesmo. Entregue nas mãos dEle. Seus sonhos, seus planos, a sua noite de sono. E espere com paciência. E Ele vai agir em seu e em nosso favor. Finalizando o programa, eu quero dizer assim: Pai, põe no meu coração a certeza de que o Senhor, o ressuscitado, está comigo e me dá forças nos momentos de tribulação. E assim, eu possa dar provas de que a minha fé é sólida. Muito boa noite, que Deus esteja presente hoje e sempre na sua vida. Pedindo ao Espírito Santo que venha hoje, nesse dia de Corpus Christi, tocar o seu coração com as luzes do Espírito Santo. Amém. Bem, meus amados amigos, meus amados filhos de Deus, mais uma vez nós, com as graças do Espírito Santo, de Deus Pai Todo-Poderoso e de Jesus, o Filho amado, nós conseguimos finalizar mais um programa. E que este programa não seja simplesmente um programa, seja um momento para a sua vida. Aquilo que Deus quer falar para você, que você quer ouvir de Deus, que nós possamos ter conseguido encontrar a palavra certa para que você estava precisando ouvir. Obrigado mais uma vez, nós estamos finalizando com a graça de Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. 3 pessoas em um só mistério. Obrigado por estar conosco e convido você a participar sempre, de segunda a sexta-feira, no mesmo horário. Todos os dias tem o programa Caminhos da Fé, com temas diferentes, com pessoas diferentes, mas eu e o Maciel estamos, se Deus quiser, aqui na quinta-feira, levando para você mais um momento de Deus, mais um momento que Deus quer falar contigo. Boa noite, fique todos na paz do Senhor e que nós também vamos com Ele, em nome de Jesus. Um Deus apaixonado mandou o seu recado por meio do seu Filho, e o Filho foi Jesus. Mandou dizer que é Pai, que ama tanto e tanto a cada um, que até o fio de cabelo que nos cai, porque Ele é Pai, seu coração percebe. Um filho apaixonado morreu crucificado, paixão mais dolorida
nunca viu. Mas antes de morrer, amando seus amigos um por um, se ajoelhou, lavou os pés de cada qual, fez muito mais, se fez nosso alimento. Ao longo do caminho existe um pão e um vinho que enchem de sentido a vida de quem vai. Por isso, ao receber Jesus, o Filho Santo de Javé, a minha fé me diz: eu posso ser feliz.